Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 7. A exposição será do verso 2 ao 4º verso. Eclesiastes 7, do verso 2 ao verso 4. Na providência de Deus, irmãos, eu exporei este texto brevemente nesta manhã, que foi fruto de meditação antiga minha, de estudo meu, em uma ocasião oportuna, e na providência de Deus parece ser oportuno também ouvirmos uma breve exposição nesse texto. Eclesiastes, capítulo 7, verso 2 ao verso 4, lerei a partir do verso 1, diz assim: Melhor é a boa fama do que o unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquele se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, bendito, a Tua palavra está aberta e será exposta neste momento, Senhor. Rogo a Ti, ó Pai, que sejas gracioso comigo, que o Senhor me use neste momento para a glória do Teu nome. Dá-me graça, dá-me vigor, dá-me, ó Deus, clareza de pensamento, fidelidade à Tua palavra, que a Tua palavra possa edificar o Teu povo, consolar o Teu povo. Ó Deus, usa-me e que o Senhor possa falar através do Teu servo e de todos os outros servos Teus que se levantam nos púlpitos para pregar a Tua palavra. Dá-me vigor físico, dá-me vigor espiritual, especialmente ouvidos atentos ao Teu povo, graça a ouvir, um coração pronto para atender a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, abençoa-nos. É o que Te peço, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós estamos plenamente conscientes e convencidos de que a vida, ela passa como um vento. A vida, ela passa como um sopro, nos diz o próprio Salomão, aquele que escreveu o livro de Eclesiastes. Salomão, filho de Davi, como ele mesmo diz, no primeiro verso de Eclesiastes, capítulo 1, verso 1, palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol. Salomão, irmãos, ele, ao contemplar a realidade da vida, ao contemplar as coisas mais ordinárias e comuns do mundo, ao contemplar de modo real, realista, de fato, todas as coisas que acontecem debaixo do sol, ele nos apresenta de modo claro, patente, sem qualquer tipo de encobrimento, a realidade da vida debaixo do sol. É tido por muitos como um livro em que há muita tristeza e abatimento. Não é esse o ponto aqui. Nós olhamos para o livro de Eclesiastes e encontramos nele declarações de alegria e quão bom é poder se deleitar e se regalar e festejar e desfrutar daquilo que o Senhor nos deu. Mas ele não pode deixar, irmãos, de nos apresentar a realidade daquilo que todos os homens experimentam na sua caminhada neste mundo, debaixo dos céus, debaixo do sol, em sua própria peregrinação. Crentes e descrentes,
homens comuns e homens grandes, pobres e ricos, não importa, sem distinção, todos são levados a refletir acerca da realidade da vida. Então, irmãos, ele nos apresenta muitas verdades preciosas ao lermos o livro de Eclesiastes, mas nós hoje observaremos especialmente um ponto que parece ser o que é muito desprezado por muitos e o tipo de assunto que muitos não gostariam de ouvir. Mas é aquilo que a própria palavra nos mostra e veja, como falei no início, a vida, como nos diz Salomão, e nós sabemos disso, a vida passa como um vento. É uma expressão que de fato nós encontramos abundantemente no livro de Eclesiastes. Salomão, ele é alguém que está convencido dessa realidade da morte de modo incontestável para ele. A vida passa como Abel. E Abel significa exatamente isso, sopro, vento, como fica evidente na própria vida de Abel, morto por seu irmão Caim. A realidade, irmãos, da morte, então, não pode ser negada. O luto, a tristeza, a miséria que nós experimentamos por causa do nosso próprio pecado, nós devemos entender que mais cedo ou mais tarde isso baterá à nossa porta. Não há quem possa escapar disso. O luto sempre baterá na porta da nossa casa, pois é assim que a vida é, irmãos. É assim que a vida é. A tristeza baterá à nossa porta em nossa caminhada, porque é assim, irmãos, que a vida é. Mas quando contemplamos a morte, nós devemos entender e lembrar que a morte na nossa vida. Vivemos, mas muito em breve, irmãos, morreremos. Mas talvez você se pergunte, por que a morte sempre bate à nossa porta? Porque a morte, ela sempre vem ao nosso encontro. Talvez você seja tentado a perguntar que Deus é esse que permite que as pessoas possam sofrer, padecer ou morrer. Ele é bom ao fazer isso? Que proveito terei eu na morte? O que é melhor, viver ou morrer? Como disse um outro pregador, o que é melhor, morrer devagar, lentamente ou morrer rapidamente? O que é melhor, morrer numa cruz ou morrer queimado? O que é melhor? O que é melhor, a festa ou um funeral? O que é melhor, a tristeza ou a gargalhada? O que é melhor? Isso são perguntas que podemos fazer e poderíamos prontamente responder, geralmente positivamente, não é? Nós jamais pensaríamos como pensa Salomão. Se fôssemos levados pela nossa própria inclinação natural, não. Jamais afirmaríamos que é bom aquilo que ele diz que é bom. Porque para a nossa própria natureza carnal, é contrário afirmar que o que ele diz que é bom, por causa dos nossos próprios sentidos. Nossos sentidos contrariam isso. O abatimento vem a nós, se mostra no nosso rosto. A tristeza vem a nós, se demonstra nas lágrimas derramadas. Como isso pode ser bom? Mas o que é que deve então, irmãos, determinar para a nossa vida o que é bom e o que é mal, senão a própria palavra? Salomão, irmãos, consciente, plenamente consciente de que o homem não sabe o que lhe aguarda no futuro. Consciente de que apenas Deus é aquele que sabe. E consciente também de que o homem é limitado para saber se esta ou aquela coisa é boa para a sua vida ou não. Ele então lança uma série de provérbios, aqui cerca de 7, para falar acerca de coisas que nós precisamos entender. Ele faz isso, irmãos, em resposta às duas perguntas feitas no versículo 12 do capítulo 6. Quando nós olhamos para o capítulo 6, verso de número 12, ele diz: pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida,
de vaidade, os quais gasta como sombra. Quem pode declarar ao homem o que será depois dele, debaixo do sol? Em resposta, então, a estas perguntas, ele vai, então, irmãos, nos declarar, entre elas, alguns dos provérbios que nós consideraremos brevemente nesta manhã. Ele nos diz, melhor é ir à casa do luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquele se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor ao coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Veja, irmãos, ele diz, melhor é ir à casa do luto. Então, ele sempre está trabalhando aqui com a ideia de o que é melhor. O que é melhor? O que é melhor? Com frequência, ele vem afirmando coisas assim. E quando ele afirma o que é melhor, não é que necessariamente a coisa contrastada seja inerentemente ruim. Por exemplo, ele vai falar aqui que é melhor a casa do luto do que a casa onde há banquete. Ele não está dizendo que o banquete é necessariamente ruim, mas o que é melhor entre uma coisa e outra? O que é melhor como benefício para minha alma, como fruto para minha alma? O que é melhor? É o banquete ou então a casa do luto? Ele então diz, melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Quando ele fala melhor é ir à casa, ele está falando quando alguém vai visitar a casa de alguém onde há alguém ali que foi morto ou que morreu. Então ele diz, é melhor ir na casa de uma pessoa onde tem um morto lá, do que ir na casa de outra pessoa onde tem festividade, alegria, banquete. Exatamente então isto que ele está querendo dizer. Ele diz, melhor ir à casa onde há luto, à casa onde há tristeza, do que à casa onde há festa. E por que então é melhor ir à casa onde há luto? Ele explica, pois a casa onde há luto, se vê o fim de todos os homens. Então lá nós contemplamos qual é a realidade da vida. Qual o fim, não somente daquele que está diante de nós morto, mas qual o nosso próprio fim? É o fim não de alguns homens. O texto nos diz, é o fim de todos os homens. Ele então nos chama aqui a uma reflexão acerca disto. Ele diz, olha, a contemplação do morto é para os vivos e a reflexão para o vivo diante da morte é oportuna. Ele diz que os vivos que o tomem em consideração. Que aqueles que vivem contemplem a morte e passem a refletir, a meditar acerca da morte, da brevidade da sua vida e da eternidade. Então, chamado para pensar acerca destas coisas que nós não estamos, em geral, muito interessados de ouvir ou muito inclinados, naturalmente, a pensar. Ele diz mais, então, melhor é a mágoa do que o riso. Ou seja, melhor é a tristeza do que a gargalhada solta. Talvez você olhe para isso e pense, como assim? Como é que pode ser melhor? Meus sentidos, pastor, em minha experiência, não me dizem algo desta natureza. Mas veja, irmãos, recordem-se, é o Deus inspirado falando por meio de Salomão. Ele diz, melhor é a tristeza do que o riso. E ele dá uma razão. Ele nos explica porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração, então, dos sábios está na casa do luto, na casa onde há tristeza, na casa onde há lamento, na casa onde há choro. Mas os dos insensatos, daquele que é falto de sabedoria, daquele que é ignorante, daquele que é indiferente à realidade das coisas como realmente são, está na casa da alegria. E veja, ele fala aqui sobre o coração estar nessas coisas.
Repito, não é que tais coisas são inerentemente ruins. O banquete não é ruim, a festa não é ruim, alegrar-se não é ruim, é bom. É algo que devemos desfrutar e fazer em nossa própria caminhada. Mas veja, irmãos, quando uma pessoa visita uma casa de luto, quando a pessoa ela visita uma casa onde há alguém que morreu, ela aprende algo. E já afirmamos aqui parcialmente, mas aprendemos que a vida é breve. Vocês devem saber disso. Vocês, crianças, devem saber disso. A vida é breve. Não é longa como nós imaginamos, não. A vida é curta. Você talvez olhe para a vida dos seus pais e pense, quanto tempo? 40 anos, 50 anos, alguns outros 60, 70, beirando os 80. E você pense, como viveu essa pessoa? Não. A vida é breve. Salomão nos diz, o tempo e a vida passa como um sopro. A vida é breve, uma primeira coisa que devemos considerar. Uma segunda coisa que devemos considerar, irmãos, é que a morte é certa. A não ser que o Senhor venha nos buscar, a não ser que o Senhor nos venha levar ao encontro dele, irmãos, todos nós morreremos. Você, homem adulto, você, jovem, adolescente, você, criança, morrerá. A morte é certa. E devemos então, irmãos, nos diz a Salomão, nós somos chamados a levar isso a sério e a reconhecer então, diante dessa realidade da morte, a necessidade de uma vida com sabedoria. E como nos falta sabedoria. E talvez pelo fato de não contemplarmos e pensarmos acerca da brevidade da nossa vida e do estado eterno. Veja, irmãos, nós devemos entender que essa é a realidade e o fim de todos os homens. Como você pode aplicar esta verdade ao seu coração, se nós não pensarmos sobre isto? Eu quero convidá-lo a pensar sobre isso. Como você conseguirá um coração sábio se você se recusar a pensar sobre isso? Não se recuse a pensar sobre isto. Repito, então, o que já falei há pouco. Melhor, irmãos, é ir ao enterro do que para a festa. Melhor, irmãos, certamente. Certamente não há gargalhadas em um enterro. Mas, irmãos, há benefícios para nós que vivemos. A vida, irmãos, tem muito ao que nos ensinar. Mas a realidade é que a morte, como diz o Salomão, tem mais coisas ainda para nos ensinar do que a vida. Aqui vemos, sim, para onde nós também iremos, irmãos. Na casa da alegria, você certamente não quer pensar nessas coisas. Certamente. Desfrute dos momentos de alegria. Tenha prazer nos momentos de alegria. Regozije-se com aqueles que você ama. Regozije-se com aqueles que você quer caminhar neste mundo. Celebre, reúna-se, comemore o aniversário. Comemore o aniversário de 1 ano ou 2 anos de vida de alguém, de casamento de alguém. Celebre tais coisas. Somos chamados a isto. A Bíblia nos convida a isto. E você deve, então, considerar aquilo como algo prazeroso, vindo das mãos de Deus. Porque os momentos de alegria que desfrutamos nesta vida vêm das mãos do nosso Deus. Devemos, então, receber com todo louvor e desfrutar deles, irmãos, da melhor forma. Mas somos chamados, sobretudo, irmãos, à sobriedade. Somos chamados, irmãos, aqui vemos a morte de frente. Um modo de se preparar para a morte é contemplando o enterro de outras pessoas. Não adianta, irmãos, fingir que a morte não existe. O coração, irmãos, aqui, que ele diz o coração do homem sábio está na casa do luto. Porque o coração, irmãos, aqui que ele se refere, não é o coração de carne que nós carregamos no peito, mas é a sede que há de mais profundo que há no homem. Como disse Philip Ryken, o coração é o centro daquilo que somos, o núcleo dos pensamentos, das emoções e da vontade do nosso ser. O versículo 3 diz que melhor é a mágoa do que o riso,
pois ela deixa o coração feliz. Mais literalmente, a tristeza melhora o coração. O que importa aqui não é tanto a felicidade, mas a sanidade do coração. O lidar com a morte e com toda a sua tristeza faz de nós pessoas melhores. Por essa razão, então, o nosso coração estará na casa do luto, para que possamos melhorar o nosso coração, para que possamos ser pessoas melhores. Mais do que a casa da alegria, a casa do luto nos leva a isso. A tristeza, então, irmãos, abrirá o nosso coração para a vida. E nós, irmãos, é exatamente nesses momentos que nós estamos tristes, sofrendo, que nós passamos a refletir sobre a vida, não é? Quando a tristeza nos alcança, quando a doença bate à porta, então nós começamos a pensar seriamente acerca da nossa condição. Dificilmente você faz isso na casa da alegria, mas quando a doença te abate, quando alguém que você ama está doente, é ali que você começa a pensar seriamente a sobriedade, a reverência, a temor. Essa é a realidade. Você experimenta isso certamente. Então, irmãos, nós somos chamados a refletirmos sobre a transitoriedade da vida. É transitória. É nesses momentos, irmãos, que devemos perceber o quanto nós somos de fato frágeis e que a vida debaixo do sol acabará. Chegará ao fim. Que a vida neste mundo, irmãos, não é um fim em si mesmo, de modo algum, pois um dia a morte chegará. O sábio, então, para e reflete. Quando a morte passa diante dos seus olhos, é nesse sentido, então, que a tristeza se mostra mais proveitosa e eficaz para a nossa alma do que os momentos em que nós estamos celebrando alguma coisa. Mas talvez você pergunte assim, pastor, por que a morte chega? Por que a morte nos alcança? Precisamos entender, irmãos, que a vida e a morte vêm do Senhor. Ele tanto nos dá, como Ele também tira. A morte, irmãos, chega a todos os homens. A pergunta 84 do Catecismo Maior nos diz: todos os homens morrerão? Resposta: sendo a morte imposta como salário do pecado, está decretado que todos morram uma vez, pois todos são pecadores. Clara a resposta do nosso catecismo. Todos morrerão. É um salário do pecado. Está decretado que todos morram uma vez. Por quê? Porque todos são pecadores. Do bebê que nasce e morre, ao homem que já morre velho, é um salário do pecado, irmãos. O nosso pecado, cometido em Adão, trouxe essa miséria sobre nós. E a morte é inevitável. A morte é inevitável. Como diz Thomas Boston, estava lendo ele ontem. E ele então nos apresenta algumas declarações impressionantes. Citando Jó 30:23, ele diz: porque eu sei que me levarás à morte e à casa destinada a todos os viventes. Ele então diz: a verdade geral está implícita. Todos os homens devem, pela morte, sair deste mundo. Mas para onde devem ir? Para a casa destinada a todos os viventes, para o túmulo, aquela casa escura, sombria e solitária, na terra do esquecimento. A vida do homem é um riacho que corre para os abismos devoradores da morte. Aqueles que hoje vivem em palácios deverão deixá-los e ir para casa. Os que não têm onde reclinar a cabeça, enfim, terão uma casa. Essa casa, a morte, está designada para todos, por aquele cujo conselho permanece firme, Deus. Essa, irmãos, designação não pode ser evitada. É uma lei que os mortais não podem transgredir, diz Thomas Boston. Todos iremos morrer. Embora essa doutrina seja confirmada pela experiência de todas as gerações passadas, desde que Abel entrou na casa destinada para todos os viventes, embora os vivos saibam que morrerão, é necessário falar
sobre a certeza da morte. Primeiro, para que ela seja impressa na mente. Segundo, para que ela seja devidamente considerada. Portanto, considere. Há um decreto irrevogável de morte, ao qual todos os homens estão sujeitos, como ensina Hebreus 9, 27. Não há incerteza, necessariamente morreremos, como ensina 2 Samuel 14, 14. E ainda, irmãos, que alguns se recusem a ouvir falar da morte. Todos os homens haverão, como ensina o Salmo 89, verso 48. A morte é um oponente com o qual todos nós teremos de lutar. Devemos entrar nessa arena com a morte, sabendo que ela nos vencerá. A morte nos vencerá. Salomão diz: tudo Deus fez formoso no seu devido tempo. Eclesiastes 3, verso 11. Até o dia da morte. Formoso pelo Senhor, determinado por Ele para um tempo apropriado. Então, irmãos, tudo que Deus faz é formoso, é bom, é reto, inclusive o dia da nossa morte. Todas as coisas nesta vida acontecem porque o nosso Deus, de fato, Ele deseja que elas aconteçam. O dia, irmãos, da enfermidade e do luto também foram feitos por Ele. Não por ninguém. Tudo o que o nosso Deus faz vem dele, certamente. E porque vem dele, é bom. Porque ele é inerentemente bom. E ele, em meio a tudo isso, irmãos, em meio à nossa luta, ou à luta dos outros, ele sempre tem algo a nos ensinar em cada um desses momentos. A sabedoria, de fato, é evidente em todas as suas obras, irmãos. Inclusive quando ele nos conduz à sepultura, ou quando ele conduz aqueles que nós amamos à sepultura. Ou você imagina o contrário? Nós lemos hoje em Jó 1, 13 em diante, como Jó recebe notícias as mais tristes de morte, sobretudo a morte dos seus filhos. Mas o que ele faz, irmãos? Ele não atribuiu mal algum a Deus. Mal algum. No final da sua caminhada, Jó então nos diz: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E ele então revela a esperança dele da ressurreição. Nota, irmãos, como a tristeza, como o luto, como o abatimento, ele nos traz benefícios para a alma. A nossa alma, ela é fortalecida, a nossa alma ela é estabelecida num lugar que é firme. O nosso coração, ele estará sendo confirmado e estabelecido em Deus. E não há alicerce mais seguro. Então, aproveite, irmãos, em momentos assim. Somos chamados a considerarmos a eternidade nesses momentos. Se você não é levado a pensar na eternidade em nenhum outro momento da sua vida, o momento da morte é o momento para isto. Somos chamados a pensar na eternidade em todo o tempo, irmãos. Quando nós deitamos em nossa cama, os puritanos falavam, é como se estivessem morrendo. Pense na morte. Ao erguer-se de sua cama, lembre-se da ressurreição. Interessante, não é? Contemplando a vida comum, sempre pensando na eternidade, pensando sempre na realidade de que um dia morrerão, mas que estarão com o seu Senhor. Então, irmãos, para a casa do luto, nos leva a considerar o que é eterno, nos leva a considerar não somente o eterno Deus, mas nos leva a considerar aquilo que nós haveremos de experimentar mais cedo ou mais tarde. Mas então, como crente deve ver a morte? Devemos ver a morte, irmãos, como uma demonstração da vontade de Deus estabelecida e decretada, mas não somente isto, como uma demonstração não do seu desamor, mas do seu amor para com aqueles que Ele ama. A pergunta de número 85
fala sobre a morte. Pergunta 85 do Catecismo Maior. E diz assim: sendo a morte o salário do pecado, porque os justos não são livrados dela, visto que todos os seus pecados são perdoados em Cristo. Resposta: os justos, no último dia, serão libertados da própria morte e, no ato de morrer, estarão isentos do aguilhão e maldição dela, de modo que, embora morram, contudo, veja, contudo, vem isso do amor de Deus. Contudo, vem isso do amor de Deus. Com que propósito? Para os livrar perfeitamente do pecado e miséria e os tornar capazes de maior comunhão com Cristo em glória, na qual eles imediatamente entram. Perceba, irmãos, de onde vem das mãos de Deus para o crente o que é a morte, demonstração do amor de Deus. Ele quer nos livrar da corrupção do pecado. Ele quer nos trazer a uma comunhão maior com Ele. Comunhão maior com Cristo. Será que isso é desamor? Será que podemos considerar a morte como algo ruim? Sabemos que a morte, irmãos, é contrário a como as coisas deveriam ser. A morte é antinatural. Mas há benefícios na morte. Sobretudo na morte do crente. Olhar então para a realidade do fim da nossa vida é contemplar, irmãos, aquilo que Deus deseja que contemplamos. Quais benefícios então há? E que benefícios experimentam imediatamente os crentes que morrem? A palavra então, irmão, nos diz que nós somos libertos perfeitamente do pecado e da miséria. Seremos, irmãos, glorificados. A miséria do pecado que nos assedia não existirá mais. A desgraça do pecado com o qual nos envolvemos não há mais para aqueles que morrem em Cristo. Não haverá, então, este inimigo terrível que deve ser o nosso maior inimigo, o pecado. Ele se mostrará vencido, derrotado. Não precisaremos mais lamentar por eles. Não nos entristeceremos por eles, porque já não existirão mais, irmãos. O maior anseio do crente é que este corpo de pecado seja lançado longe. E o Senhor, então, atende à aspiração, o desejo do crente sincero. Ele, então, nos tira desta vida para nos dar, irmãos, plenitude de alegria e santidade eternos. Isso é demonstração do amor de Deus por nós. Como diz então o Catecismo, a comunhão em glória com Cristo que os crentes desfrutam após a morte consiste em a alma deles ser aperfeiçoadas em santidade, como nos diz Hebreus, capítulo 12, verso de número 23. Também, irmãos, nós somos recebidos nos mais altos céus, como diz a palavra em 2 Coríntios 5, verso 1, 2 Coríntios 5, verso 6, 8, Filipenses também nos apresenta esta realidade, Filipenses 1, 23. Quando o apóstolo Paulo, pensando acerca das realidades da glória, do seu serviço aqui e do estado eterno, ele então, irmãos, escreve dizendo: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E então, verso 23, ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então perceba, essa realidade é o desejo do crente. Como escreveu Thomas Brooks, um puritano, ou John Flavel, melhor dizendo. Ele diz: considere que a felicidade do céu começa imediatamente após a morte. Essa felicidade não vai ser adiada até a ressurreição.
Assim que a morte passar sobre você, sua alma vai ser engolida na vida. Quando uma vez for solto dessa margem, você será imediatamente levado para a costa da gloriosa eternidade. Nós também, imediatamente após a morte, vemos a face de Deus em luz e glória. Como nos ensina o apóstolo João, em 1 João capítulo 3, verso 2, e o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, verso de número 12, temos um consolo, irmãos, que é extraordinário. Nós iremos ver o nosso Senhor e haveremos de estar com Ele no dia em que o Senhor nos levar daqui. Como diz o salmista, a morte, de fato, dos santos, a morte dos crentes é preciosa. Salmo 116, verso 15, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Então, finalmente, Thomas Brooks, ele diz, quando a morte se der seu golpe final, há de acontecer uma troca da terra para o céu, do gozo imperfeito para o perfeito deleite. Então, a alma se encherá de alegria em Deus e nenhum canto ficará vazio. Todos serão cheios de Deus. No mundo presente, eles recebem graça, mas nos céus eles receberão glória. Deus guarda o melhor vinho até o último instante, o melhor de Deus. Cristo e do paraíso está além do mundo presente. Aqui temos apenas um gotejar da saborosa bebida celeste. A sua inteireza está reservada para o estado de glória. Aquele que mais vê Deus neste mundo vê apenas as costas dele. A sua face é a joia de esplendor e glória que nenhum olho pode vislumbrar, a não ser o olho do corpo glorificado. Que declaração impressionante. Como disse um outro puritano, Thomas Watson, comentando o breve catecismo, ele diz: a morte para um cristão é o raiar de um novo dia eterno. Então percebam como é impressionante a perspectiva bíblica quando nos é apresentada. Como John Bunyan, ele vai nos falar no livro O Peregrino, apresentando um personagem chamado Firmeza no livro, quando ele diz: agora me vejo no final da minha viagem. Meus dias penosos terminaram. Agora verei aquela cabeça que foi coroada com espinhos e aquele rosto que foi cuspido por minha causa. Firmeza expressa o desejo sincero e aquilo que de fato deveria ser encontrado no coração de todos aqueles que um dia haverão de morrer em Cristo. E deveríamos então encher a nossa mente com reflexões sobre isto quando contemplarmos o fim dos homens. Isso deveria, irmãos, encher o nosso coração de viva esperança na casa do luto. Como disse, irmãos, o convenente escocês Samuel Rutherford, ele diz, diante da sua morte, quando estava no leito de morte, ele disse: estarei radiante, eu o verei como ele é, eu o verei reinar. Meus olhos, estes meus próprios olhos e não outros, verão meu Redentor. Estes meus olhos, não outros, verão meu Redentor. Me lembra as palavras de Jó. Então, irmãos, olhar para a morte e refletir sobre ela só nos trará benefícios incontáveis para a nossa própria morte. Não contemple a morte como algo ruim. É triste, nós choramos e devemos, irmãos, lamentar. Cristo desfrutou de momentos felizes na casa de amigos. Desfrutou de banquetes e momentos felizes de fato. Mas ele desfrutou também de momentos de tristeza quando, posto lá em João capítulo 11, verso 35, Jesus chorou.
ele chorou, irmãos. Momentos de tristeza reais alcançaram Cristo. Ele se viu abatido. Ele se viu abatido ao contemplar até mesmo o seu fim. Agonias terríveis diante da morte, perto que estava para experimentar. A tristeza é natural, a aflição, a angústia nos abate, o medo por causa do nosso próprio coração, ainda fraco, não tão conformado à verdade de Deus. Mas, irmãos, não permitamos que nossos sentimentos, nossas afeições, nosso interior, seja o que guie a verdade. A verdade de Deus é que deve guiar nossas afeições, o que nós experimentamos na vida. A palavra é o crivo, é a régua, é o que deve nos orientar quanto aos sentimentos adequados e quanto à reprovação dos sentimentos inadequados. Não permitamos que nossos sentidos determinem tais coisas. É a palavra de Deus que deve dizer isso. E a verdade do nosso Senhor nos mostra que a glória com Cristo é algo maravilhoso. E nós devemos refletir sobre a eternidade quando estamos contemplando a morte. A morte dos que amamos, a morte dos que não amamos, a morte dos que caminharam conosco, a morte dos que nunca caminharam conosco, a morte ao nosso redor nos lembra frequentemente do estado eterno com o nosso Senhor. Você reflete sobre a morte no dia da morte? Você é alguém que foge de pensar nisso? Ou você é alguém que foge de pensar nisso? Você não quer refletir sobre isso? Não desperdice isso. Não desperdice esse momento. Isso nos faz mais sábios. E quem aqui não precisa de sabedoria? Quem aqui pode levantar a mão e dizer que não precisa de sabedoria? Quem teria a ousadia de levantar a mão para dizer que é sábio o suficiente? Nenhum de nós, irmãos, pode ser ousado a tal ponto. Carecemos de sabedoria, carecemos da sabedoria que vem de Deus, carecemos da sabedoria que vem de uma meditação séria acerca desta realidade na nossa própria caminhada, experimentada também pelos outros que estão ao nosso redor. Somos chamados, então, irmãos, a uma preparação, a nos prepararmos para a morte. E há pelo menos 3 exercícios que podemos considerar neste dever. Como Sinclair ele nos apresenta num dos seus livros, ele vai dizer, olha, faz parte da vida cristã a morte. A vida cristã envolve morte. Não podemos deixar de tratar sobre a morte quando pensamos em vida cristã. Ele então diz, 3 exercícios são importantes. Ele diz, um primeiro, devemos firmar o coração em Cristo e na glória de sua presença. Foi o que Paulo fez, nós lemos Filipenses 1:23. Lucro há nisto. Lucro de um conhecimento mais íntimo e mais perfeito do seu Senhor. Isso é algo, irmãos, que só é possível para aqueles que amam Cristo agora. E um dia desfrutarão dele para sempre. Se o estimarmos, irmãos, acima de todas as coisas, buscarmos seu reino e a sua justiça antes de todas as coisas que são do nosso próprio interesse, como isso então haverá, irmãos, de nos recompensar? Nós seremos recompensados grandemente por isso. E talvez, irmãos, não sejamos capazes de dizer claramente como será isto e qual a dimensão desta recompensa que teremos. Mas, irmãos, podemos ter a seguinte certeza: a presença do Filho de Deus não nos decepcionará no estado eterno. De modo nenhum. Será algo muito maior do que qualquer expectativa, qualquer reflexão, qualquer pensamento amadurecido que tenhamos acerca do estado eterno.
Cristo, que é tudo para nós hoje, será tudo para todos sempre, uma fonte inesgotável de prazer e deleite, algo que nós desfrutaremos, conheceremos, sem jamais deixar de desfrutar de uma fonte inesgotável, conhecendo a Cristo eternamente, sem nunca jamais deixar de conhecer aquele que é infinito. O nosso Deus, irmãos, não nos decepcionará, desfrutaremos dele para todo sempre. Isso deve nos preparar para a morte. Precisamos nos lembrar da multidão de bênçãos, em segundo lugar, do mundo vindouro. E a maior bênção que temos é Cristo, mais uma vez. Cristo está lá. Mas não somente Ele. Lá também encontraremos todos aqueles que estão unidos a Cristo. Todos aqueles que morreram em Cristo. Aqueles que um dia conhecemos, amigos, pastores, presbíteros, pais, mães, irmãos, irmãs, cônjuges. Encontraremos aqueles que morreram em Cristo. E que dia feliz este dia, irmãos, será. Quão glorioso será contemplar a face daqueles que tanto amamos na terra. Nos céus ainda os amaremos mais, certamente. Com amor completo. Que dia feliz será este dia. Contemplar o rosto daqueles que amamos, sobretudo o rosto daquele que é o amado de nossas almas, é Cristo. É quem você mais deve desejar contemplar nos céus. Mais do que qualquer outra pessoa. Quão glorioso, irmãos, deve ser a igreja no céu. Essa igreja é gloriosa aqui, como diz o Salmo 87. Quão gloriosa ela é nos céus, irmãos, e que privilégio, que imenso privilégio é chegar à chamada Assembleia dos Santos, como ensina o apóstolo em Hebreus 12, 23. Sem dúvida, irmãos, alguma, esses gozos futuros excedem nosso entendimento quando começamos a pensar seriamente sobre eles. Na glória, irmãos, não haverá mais pecado, como mencionamos, não haverá maldição, tudo será alegria e satisfação. E por que razão? Porque, irmãos, a bênção de Deus fluirá sem parar para nós que somos seu povo. Será que isso não anima para o dia da sua morte? Sei que é difícil, irmãos, conseguirmos conformar essas realidades ao nosso coração, é muito difícil. É difícil para você, é difícil para mim. Talvez seja mais fácil para alguns do que para mim. Difícil. Muito difícil. Mas é a realidade, irmãos, que devemos imprimir em nossa mente com desejo de que ela se conforme ao nosso coração, ou que nosso coração se conforme a estas realidades. Toda a alegria que nós temos e conhecemos na terra será considerado como sombra, como nada, como refúgio diante da bênção que nós teremos de modo abundante nos céus. Não podemos nunca, jamais duvidar disto. Em terceiro, irmãos, precisamos aprender a viver agora, sabendo que este mundo é temporal. Precisamos viver cada dia à luz do dia em que seremos separados deste mundo. E aí é reflexão sobre a morte e um chamado a um viver sábio. Paulo, ele roga à igreja em Corinto. E ele vai então, irmãos, nos dizer assim, no verso 31, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Então, o autor diz, se desapertarmos nossas mãos de todas estas coisas do mundo, apegando-nos primeiramente a Cristo, estaremos preparados para deixá-las todas no fim de nossas vidas. Ele está falando aqui, pegar essas coisas da nossa vida, do mundo, as coisas materiais. Ele diz, você deve apertar a mão de Cristo. Quando você aperta a mão de Cristo e não estas coisas, você conseguirá ir deixando isso para trás
como se fosse nada. Porque de fato não se compara à maravilha que é estar junto ao nosso Senhor. Então perceba, irmãos, refletir sobre isto, sobre a glória, é algo de fato glorioso. O apóstolo Paulo, em meio aos seus sofrimentos, e esse é um texto que tem sido objeto de meditação minha nesses últimos meses. E na providência de Deus, irmãos, falaram ao meu coração através desse texto. O apóstolo Paulo, ele, no capítulo 4 de 2 aos Coríntios, capítulo 4, ele vai falar coisas gloriosas, irmãos. Mas ele então diz também, ao final de todo este capítulo, ele diz assim: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas mais nas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então, um dia, irmãos, nós veremos com os nossos olhos o nosso Senhor. Um dia nós veremos e experimentaremos de fato os céus. Promessa garantida pelo nosso Cristo, que não pode mentir. Mas reflitamos sobre isto e pensemos sobre isto. A morte é real e inevitável, mas quantos benefícios podemos tirar dela? Refletir, irmãos, sobre a morte nos faz mais sábios. Pensar sobre a morte nos ensina a viver hoje. A viver hoje. Talvez falhássemos menos em nossa vida se contemplássemos com mais sobriedade a realidade da morte iminente. Acho que nós pensamos muito pouco, irmãos, sobre este dia. Mas veja, irmãos, eu falei a morte na vida no início da nossa exposição. Mas nós podemos também afirmar o contrário. A vida na morte. E como é que nós podemos pensar acerca de vida na morte? Em que ocasião a vida na morte? Mais uma vez, talvez você se pergunte: que tipo de benefício eu terei no luto? Que proveito há na morte de alguém? Que proveito a morte de alguém trará para mim? Então, irmãos, somos chamados a lembrarmos de um homem que na sua morte nos deu vida. Quem, irmãos? Quem é este homem? Não há como não pensarmos em Cristo. Foi o único que em sua morte nos deu vida. A morte nos traz benefícios, sobretudo a morte de Cristo nos traz benefícios. Já falamos sobre alguns deles, irmãos, mas o nosso Redentor. E naquele dia, irmãos, muitos choraram. Os seus discípulos choraram. Os seus amigos mais íntimos choraram diante do seu túmulo, da sua sepultura. Mulheres choraram lamentando a morte do Cristo. Sua mãe chorou a morte do seu filho. Ele disse para João consolar sua mãe. O luto, irmãos, já bateu a porta da casa de Maria. O luto bateu a porta do nosso Redentor, irmãos. Ele de fato padeceu, o nosso Senhor Jesus Cristo morreu. O luto tomou conta, irmãos, naquele momento. E era o tempo formoso, como diz Eclesiastes 3, o tempo apropriado, o momento mais adequado da morte, o momento em que de fato ele deveria morrer. Era a plenitude, irmãos, dos tempos. Era um momento de fato especial para que o seu filho fosse posto numa cruz e morresse. E ele, irmãos, a palavra nos diz, ele permaneceu debaixo do poder da morte durante certo tempo.
Ele esteve sob a morte. O homem de dores e que sabe o que é padecer, morreu. Cristo Jesus. Mas ele não permaneceu ali para sempre, irmãos. A palavra do nosso Deus nos diz que ele ressuscitou. E que dia formoso foi este dia da ressurreição do nosso Redentor. No tempo, irmãos, formoso, no tempo adequado, no tempo determinado pelo nosso Deus, ele ressuscitou dos mortos para nossa justificação. E no tempo formoso e determinado por ele, nós morreremos e ressuscitaremos de entre os mortos para um estado eterno com o nosso Deus em novos céus e nova terra, onde a justiça habita. Porque Cristo, irmãos, morreu e ressuscitou. Nós morreremos e ressuscitaremos nele. O que a palavra, então, irmãos, nos ensina: se não houver e se não há ressurreição, vã é a nossa fé, diz o apóstolo em 1 Coríntios capítulo 15. A realidade do dia em que nós seremos levantados do pó, da terra, irmãos, deve inundar o nosso coração de plena abundância de alegria. E deve nos fazer lançar longe o medo da morte. E deve, irmãos, nos encher de expectativa de encontrarmos aquele que é o nosso Senhor. Não estou fazendo um convite aqui para você ser alguém abatido o tempo inteiro. Não é isso, irmãos. Mas como é apropriado esse momento. Nós devemos entender, irmãos, que haverá ressurreição para a vida, para aqueles que estão em Cristo, que ressuscitarão para a vida. Mas a palavra nos mostra, haverá uma ressurreição para a morte. E nisto, você que não conhece a Cristo deve pensar. Você que não se rendeu a Cristo deve pensar. As delícias eternas com Cristo nos céus, que nos trazem consolo, são-nos dadas a nós que conhecemos a Cristo. Se você não conhece a Cristo, isso não pertence a você. O que pertence a você é terror. Se você não correr para Cristo. A palavra nos diz que a morte virá, inevitavelmente, seja você quem for. Mas se você morrer sem Cristo, não haverá esperança para você. E não haverá nenhum tipo de consolo para aqueles que vivem e que amam você. Não haverá. Nós somos consolados quando crentes morrem em Cristo e pensamos, ele está com Cristo na glória. Mas nosso coração se vê grandemente abatido quando pensamos que muitos morrem sem Cristo. Sobretudo aqueles que nós amamos e tanto desejamos que se voltem para o Redentor. Não haverá consolo para seus pais, não haverá consolo para seus amigos, não haverá nenhum tipo de consolo para você que morre sem Cristo. Não haverá. Você estará fazendo a coisa que mais ama em determinado dia, na sua própria caminhada, talvez num dia ensolarado, mas sem jamais se dar conta de que talvez aquele dia, aquele momento, e este momento é o seu último momento. O último momento. O seu último dia. Que foi o último momento que você desfrutou daquilo. Você não sabe quando isso acontecerá. E talvez se você soubesse disso, talvez você fizesse diferente. Mas não sabemos o que haverá de acontecer amanhã. Somente Deus sabe. Isso deve encher o seu coração de temor. Isso deve encher o seu coração de temor. Isso deve conduzir você a correr para alguém que pode dar você vida e uma grande esperança. Quem é este? Mais uma vez, é Cristo. Não há outro caminho. A palavra nos diz, o nosso Redentor nos fala de modo muito claro, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Você deve saber que hoje é um momento oportuno.
Hoje é o momento em que você deve decidir se você se apegará a Cristo Redentor ou se continuará morto em seus delitos e pecados. Hoje é o momento de você correr para Cristo. Hoje é o momento oportuno. A palavra do nosso Senhor nos diz em João capítulo 11, versos 25 a 26, creia em Cristo, pois Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Vou repetir. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Mas aqueles que não creem em Cristo, o que lhes tem é morte, e morrerão eternamente. Arrependa-se do seu pecado e volte-se para o Senhor. O nosso Deus está pronto para salvar o maior pecador. Não necessariamente da morte que todo homem experimentará neste mundo, mas da morte eterna, sim. Ele está pronto para salvar o pecador. Mas enquanto você que conhece a Cristo, alegre-se no Senhor. Aqueles que você ama que morrem em Cristo estarão numa condição infinitamente melhor do que a sua. Seu coração deve desejar que ele esteja na melhor condição possível. E a melhor condição possível é estar com Cristo, não há melhor lugar. Que a esperança da glória eterna possa inundar o seu coração. No momento em que você refletir e contemplar aqueles que morrem e que você tanto ama, a morte dele é uma demonstração do amor de Deus por ele. Ele desfruta de Cristo ao morrer neste mundo. Fecha os olhos aqui, abre os olhos na glória. Não poderíamos desejar coisa melhor do que isto. Este foi o desejo de Cristo. Cristo disse na oração sacerdotal, que estejam comigo aqueles que me deste, para que vejam a minha glória. Mas para estar onde? Nos céus com Cristo. Cristo deseja que nós estejamos com Ele na glória, nos céus. E como já falei tantas vezes, irmãos, só iremos de dois modos. Se Cristo vier para nos buscar, ou através da morte. Então haverá este momento, alegre-se no Senhor, chore sim, lamente sim, sinta saudade sim, é a coisa mais natural do mundo chorarmos. Cristo chorou. Mas, irmão, que seu coração seja consolado sempre pela verdade gloriosa de que os que amamos estão nas mãos daquele que é o nosso amado. E que nós um dia também estaremos lá. Nós que conhecemos a Cristo. Um dia morreremos. Mas estaremos com o nosso Senhor. Será que podemos dizer que há lugar ou condição melhor do que a que nós experimentaremos com Cristo no dia da nossa morte? Esse dia chegará que o nosso Deus nos ajude a nos prepararmos para este dia. A prepararmos o nosso coração para encontrarmos aquele que é o nosso Senhor. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, ensina-nos a contar os dias a fim de que alcancemos corações sábios. Senhor, ajuda-nos a refletir e a viver e a pensar sobriamente, fazendo a Tua vontade e vivendo para o Senhor, contemplando a realidade de que a vida é breve, ela passa como um vento, um sopro. Nós não somos eternos, somos mortais, finitos. Ó Deus,
Ajuda-nos a refletir seriamente nisto, a também enchermos o nosso coração de alegria pelo momento que nós estaremos com o Senhor. Dá essa graça, ó Pai, àqueles que contemplam os seus que amam, padecendo, até mesmo prestes a morrer. Conforta, Senhor, o coração deles. Conforta e consola o coração do que estão caminhando para a sepultura. Conforta o coração com a verdade de que estarão na glória e que o corpo, um dia glorificado, se unirá à sua alma e estará para sempre diante de Cristo. Que isso console aqueles que têm um tempo curto de vida breve, ó Pai, aqueles que estão morrendo. E que essa verdade, Pai, possa consolar o coração dos teus filhos, Senhor. Consola os teus servos, consola os irmãos que têm parentes que estão com doenças sérias, graves, com a esperança da glória. Conforta o coração, sustenta, Senhor, dá ânimo, reaviva a esperança, Pai. Ó Deus, finca os pés deles em Cristo, finca e firma os olhos deles no Senhor e na eternidade. Abençoa-o, Senhor. Somente Tu podes consolar e confortar, ó Pai, estes servos Teus. Ó Deus, abençoa-os. Abençoa, Pai. Nós Te pedimos mais uma vez a Gisele, sua família e tantos outros, Pai, que neste dia, diante da realidade, do caminho de todos os homens e da iminência disto, Pai, da morte, e possam, ó Deus, ser consolados pelo Senhor. Ó Deus, fala ao coração deles. E dá a nós, ó Pai, os Teus servos, a graça de estarmos prontos para chorar com os que choram. Ajuda-nos, Pai. Abençoa o Teu povo. É o que nós, ó Deus, pedimos a Ti. E também pedimos, Pai, que o Senhor prepare a nós para este dia. Nos prepara, Senhor. É o que Te pedimos em nome de Cristo. Amém.